Recebendo aqui ao vivo, né, no nosso estúdio, a doutora Andréia Drula. É Andréa, né? Andréa com A no final aí. Que inclusive é o mesmo nome da minha irmã. Minha irmã também se chama Andréa. Ela é médica e técnica da atenção básica dos médicos aqui da cidade de Brusque. E ela vem justamente falar porque os enfermeiros da rede municipal de saúde de Brusque estão na etapa final de capacitação para realizar a inserção do Implanon, ou Implanon, né? Ela vai explicar melhor do que se trata. É um implante contraceptivo subdérmico, né? Eu gostaria que a doutora explicasse melhor aqui. A primeira vez que eu estou ouvindo sobre esse assunto, então eu confesso que para mim também é novo. E como a doutora está aqui, pode ajustar o microfone para ela ali, Matheus. E eu queria que a doutora falasse então do que se trata isso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Esse novo método contraceptivo que a gente está tendo, né, acesso agora na atenção básica é um método que ele é um implante debaixo da pele, né? Então ele é, vou dizer entre aspas assim, um chip, né, que é colocado debaixo da pele da mulher. A gente faz uma anestesia local, né? Porque a agulha é um pouquinho grossa. Ele tem mais ou menos uns 4 centímetros de comprimento e uns 2 milímetros de diâmetro. Então, ele é tipo uma carguinha de caneta Bic, assim, só que, né, com 4 centímetros de comprimento. Em qual região do corpo que é colocado? É colocado no braço, parte interna do braço. Né? Faz-se uma anestesia local e daí é colocado com uma agulha um pouquinho grossa, né? Esse implante debaixo da pele, né? Ele... né, fica palpado ali logo abaixo da pele mesmo, e aos poucos ele vai liberando uma substância, um hormônio, né, que chama etonogestrel, né? E esse hormônio ele vai sendo liberado ao longo de 3 anos. Então é uma inserção única, né, que a gente faz uma vez, e essa mulher está protegida até 3 anos ali depois da colocação, né? É muito seguro, ele é tão seguro quanto uma laqueadura, se não mais seguro, né? E é muito fácil de utilizar, né? Então é uma vez só que insere, só dali a 3 anos, né, vai ter que retirar para trocar ou para, né, se quiser engravidar também. E a partir de quando que estará à disposição na UBS? A gente ainda não tem uma data fixa, porque a gente ainda está terminando a capacitação de alguns enfermeiros, né? Toda a rede já foi feita a parte teórica, né? Então, para fluxos de encaminhamento, depois que a gente terminar essa última etapa de capacitação de alguns enfermeiros, aí a gente vai divulgar e abrir a fila, né, para todas as unidades. Existe alguma exigência para a pessoa ter? Para colocação do implante? Sempre é feita uma consulta para inserção. Então, se a mulher tem interesse nesse método ali, ela procura a sua unidade de saúde, passa por consulta com o médico ou com o enfermeiro para fazer esse planejamento familiar. E nessa consulta, ou com o médico ou com o enfermeiro, a gente pode avaliar alguns critérios, né, algumas contraindicações, né? Mas via de regra, se a mulher não tem nenhuma contraindicação, se não tem nenhuma outra doença associada, né, que contraindica o uso de algum tipo de hormônio, a gente pode fazer para qualquer mulher dos 14, né, inclusive adolescentes, né, até os 49 anos. Ô doutora, e qual é as vantagens desse método, né? Que a gente fala do anticoncepcional, eu não sou mulher, mas todas as mulheres dizem que tem efeitos colaterais você tomar, né? Quais são as vantagens de fazer esse implante, de você não ter depois alguma diferença no seu dia a dia? Assim como qualquer método hormonal, ele vai ter os seus efeitos colaterais. Então, assim como injeção, assim como comprimido, ou comprimido contínuo, comprimido com pausa, né? Tem vários tipos diferentes, mas assim como qualquer um deles, ele vai ter alguns efeitos colaterais. Então, às vezes espinha, né? Acne, às vezes alteração do fluxo menstrual, às vezes enjoo, dor de cabeça, sensibilidade nas mamas também. Então, vai ter esses efeitos adversos, né? Mas normalmente eles são muito bem tolerados, assim como os outros métodos contraceptivos, né? E a principal vantagem é a segurança, né? Que ele realmente é até mais seguro do que uma laqueadura, né? Se for ver em termos de estudos ali. E você não precisa ficar lembrando, né? Porque a pílula, eu esqueci a pílula, eu vou ter uma falha no meu método. Eu vou ter, né, uma chance ali de uma gravidez ali. A injeção também, se não for na data correta, se eu deixei passar alguns dias ali, eu também vou ter uma chance de falha. Então, a principal vantagem é que ele dura 3 anos. Né? Então, ele tem, assim como outros métodos hormonais, ele tem seus efeitos colaterais, né, seus efeitos adversos.
mas normalmente a gente consegue manejar muito bem. Tem medicações, né, dependendo do tipo de efeito colateral que o paciente tem, né? E isso a gente orienta tanto na consulta para inserção, né, quanto depois, se o paciente tem alguma, né, se está sentindo alguma coisa, a gente tem alguns tratamentos que a gente pode fazer dependendo do tipo de queixa que essa paciente tem, né? E como é que é feita a retirada com quem quiser retirar? Vai ser pelo OBS também? É pelo OBS, né? O Implanon mesmo, a gente retira, né, o médico ou enfermeiro capacitado, né, que daí está terminando a capacitação da enfermagem, né? Mas é feito também uma anestesia local, um pontinho de anestesia ali. É feito um piquezinho, assim, com um bisturi mesmo, um pequeno cortezinho e, né, é retirado esse implante. Caso tenha, porque às vezes fica ali 3 anos, né, fica alguma aderência, né, que o corpo mesmo gruda ali, né? Se o médico tem alguma dificuldade, né, a gente encaminha para os nossos especialistas da rede, né? Se o médico da atenção básica, o enfermeiro da atenção básica tem dificuldade, ele pode encaminhar para o médico especialista. Doutora, e se nesse período a moça, a mulher, ela queira engravidar? Porque o anticoncepcional você só para e deixa o período ali para dar fertilidade. E nesse caso, ela quer engravidar nesse período que ela está com o implante no corpo ainda? Ela pode agendar a retirada, né? Conversar com o profissional de saúde ali, né? Falar, decidi, resolvi engravidar, não deu os 3 anos ainda, mas eu resolvi engravidar, tudo bem. A gente vai encaminhar para a retirada, né? Vai realizar essa retirada e o retorno da fertilidade é praticamente imediato, né? Tirou o implante ali, parou de liberar o hormônio ali e daí na teoria, né? Na prática a gente sabe que, né, às vezes demora corpo alguns... a corpo também, vai de paciente para paciente. Tem paciente que, né, tirou num dia, no dia seguinte engravidou, né? Mas vai ter algumas ali que vai ter uma alteraçãozinha ali, uma irregularidade de menstruação ali depois que tiram alguns ciclos ali, depois retorna à normalidade. Então, a minha pergunta era sobre depois que passa esses 3 anos e se a mulher não retirar, tem algum problema? Não tem problema, só que daí a gente não vai garantir a segurança, né, do método, então pode ser que tenha ali uma intercorrência de uma gestação. Assim como aconteceu com o DIU Mirena, que é um DIU hormonal ali, provavelmente o Implanon também vai ser estendido o prazo de duração dele, digamos assim. A gente observa que ele dura 3 anos, né? Para ter uma eficácia, ele tem que ter uma certa quantidade de hormônio circulando no corpo, né? Então, vários estudos já observaram que no final do 3º ano, né, ele ainda tem bastante quantidade de hormônio circulante. Então, a gente precisa, se não me engano, não vou lembrar exatamente o número, mas acho que é 95 picogramas por ml de sangue de hormônio circulando, para ter uma proteção da gestação. A maioria dos estudos dizem que no final do 3º ano, a maioria das pacientes ainda tem 150 e alguma coisa picogramas por ml de sangue. Então, mesmo depois dos 3 anos, ainda é possível que tenha uma segurança ali contra a gestação, mas a gente não garante. Talvez nos próximos anos vai se estender esse método ali, essa duração do método, assim como o Mirena, de 5 anos foi para 8 anos para contracepção, né? Então, tem esses detalhes ali, mas por enquanto, em bula está 3 anos, a gente orienta 3 anos ali, mas pode ser que no decorrer dos meses, dos anos, tenha essa mudança da bula. Bom, para quem ligou o rádio agora e está conosco também no canal do YouTube, que está nos assistindo, a gente está aqui com a doutora Andréa Drula, e ela está falando do Implanon, que é uma cápsulazinha que vai no braço, impedindo a mulher de engravidar. No caso de uma adolescente, uma de menor, né, que é de menor, ela tem que ir acompanhada dos pais, enfim? Não. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante o acesso da adolescente ao serviço de saúde. Sim. Seja consulta médica, seja até acesso aos métodos contraceptivos, mesmo sem a presença de um acompanhante ou sem autorização legal, autorização por escrito. Então, a gente sempre vai orientar, né? Sempre ter um responsável junto, né? Porque é interessante ali, mas não é obrigatório. Até nas capacitações a gente frisa bastante isso, e assim que todo o protocolo, né, for liberado, a gente até vai mandar um aviso para as escolas e para a própria... como que é o nome? Meu Deus. Para assistência social e tudo. Assistência social. Para que esteja todo mundo ciente que realmente a adolescente a partir de 14 anos tem esse direito, e não precisa ter a autorização por escrito ou a presença de um maior de idade ali, de um responsável legal.
Então, ela vai ser orientada, a gente vai avaliar o perfil de segurança, ali, se tem contraindicação ou não. Mas, via de regra, se essa adolescente quer, ela está bem informada, ela é apta ali, não tem nenhuma alteração cognitiva ali, a gente pode fazer esse encaminhamento, essa inserção sem um acompanhante maior de idade ou sem autorização do responsável legal. Doutora, tem alguma mudança no ciclo menstrual da mulher nesse caso? Tem. A maioria das mulheres, ali, isso, né, estatísticas dos estudos ali, cerca de 80% das mulheres vai evoluir com um padrão de sangramento favorável. Ou seja, ela pode ter uma diminuição do número de dias ou do número do fluxo menstrual ou então até do número de menstruações ao longo dos meses. Nos primeiros meses isso vai ser irregular, né, até o terceiro ou sexto mês ali vai ter uma irregularidade maior. E a gente orienta muito bem isso, porque às vezes esse é o principal motivo pelo qual elas querem retirar o implante, porque não estão conseguindo prever o fluxo e tudo. Isso realmente no começo acontece. A gente orienta bem, assim, nas capacitações, a gente frisou bastante isso. Que a principal coisa que a gente tem que conversar com elas é sobre o padrão de menstruação, que a gente não consegue prever. Então, não é porque eu uso já um método contraceptivo, uma pílula, uma injeção, e respondo de um jeito, que pro Implanon eu vou responder desse mesmo jeito. Então, ali, depois de alguns meses de irregularidade, até o corpo se acostumar, a tendência é que 80% mais ou menos das mulheres tenham um padrão favorável, né? Ou sangrar uma vez no mês, uma quantidade pequena, ou sangrar, né, uma vez a cada 2, 3 meses ali, ter pequenos escapes só. Tem mulheres ali que não vão menstruar nada, que vai zerar totalmente, mas vai ter ali uns 20% das mulheres que vai piorar, vai ser um padrão de sangramento desfavorável. Então, pode ser que piore, aumente o fluxo, pode ser que aumente o número de dias ou o número de sangramentos ao longo do mês, né? Então, pode ser que tenha uma irregularidade nesse sentido. Então, a gente orienta bem, e se a paciente, mesmo depois ali de alguns meses da adaptação, ela tem esse efeito adverso ali, essa dificuldade com o fluxo menstrual, tem medicamentos que a gente pode utilizar para controlar o fluxo. Né, desde anti-inflamatórios, desde, né, outros anticoncepcionais, vários medicamentos que a gente pode abrir mão ali. Tem alguns medicamentos que a própria enfermagem pode prescrever, né, são algumas opções que a gente tem no SUS. E daí, se não der conta com aqueles medicamentos, aquelas opções ali, a gente tem várias medicações que a gente pode utilizar. Então, ter um sangramento desfavorável ali, ter um padrão irregular de sangramento pode acontecer, mas pode ter tratamento também. Doutor, a gente tá falando do Implanon agora, né? Mas isso não é um método novo, né? Ele já estava na rede privada, agora está chegando para a rede pública, né? Exatamente. Até alguns municípios ao redor aqui de Brusque, se não me engano, Itajaí, Balneário Camboriú, se não me engano, não tenho certeza agora. Mas eles já tinham esse método, só que era um recurso próprio, era o próprio município que disponibilizava esse recurso para uma população específica, alguns pacientes com maior vulnerabilidade, com comportamento de risco, algumas coisas assim. Eu não lembro exatamente quais são os critérios deles. Mas agora, no final do ano passado, já veio uma verba do Ministério da Saúde, né, que foi específico para a atenção básica. Então, para disponibilizar esse método nas unidades de saúde com acesso mais fácil ao paciente. Então é a etapa final, a capacitação está acontecendo nesse momento dos enfermeiros para exatamente conseguir ter as informações e poder aplicar, né, esse chipzinho, digamos assim, né? E quando que termina essa etapa? Da parte dos enfermeiros, são 6 enfermeiros que vão ser capacitados. Se não me engano, vai acontecer nessa semana ainda. Se não me engano, sexta-feira, dia 10. Vai ter essa última etapa ali, e daí tem que esperar a certificação do COFEI, né, para esses enfermeiros poderem estar aptos a colocar o implante. E todas as UBSs aqui de Brusque vão receber? A gente vai fazer um fluxo de via CISREG, né? Então, todos os médicos e enfermeiros, eles foram capacitados para fazer a orientação à consulta para inserção. A partir daí, quando a gente tiver esses enfermeiros capacitados, esses 6 enfermeiros capacitados, a gente vai pedir para os profissionais abrirem as agendas. Então, vão ser os médicos, né, todos os médicos da atenção básica, os que quiserem fazer o procedimento, e esses 6 enfermeiros também. Então, vai ser aberta a agenda via CISREG, né? Então, em qualquer unidade, né, qualquer local que você mora, você vai consultar com o seu médico, com o seu enfermeiro. Eles vão fazer essa avaliação inicial, vão ver se o paciente não tem nenhuma contraindicação, nenhum fator de risco, nem nada. E se o paciente se encaixar naquelas indicações e não tiver nenhuma contraindicação, esse paciente vai ser encaminhado via CISREG. Né? Então, vai ser colocado na fila do CISREG e daí vai ser liberado
esse procedimento para o primeiro local que tiver vaga ou a própria unidade de saúde, né, dependendo da disponibilidade. Aí cada profissional vai organizar, porque depende do seu fluxo, depende da sua realidade de cada unidade, e cada profissional vai abrir a sua agenda, né, e vai falar, eu tenho tantas vagas, tal dia, e daí esses pacientes vão sendo agendados para essas vagas disponíveis. A colocação do chip não é na UBS que é feita? Na UBS. Pode não ser na sua própria unidade de saúde, pode ser que você seja direcionado para ser realizado em outra unidade de saúde, né, que às vezes apesar de ter um profissional que faça a colocação do implante ali, um médico que faça a colocação do implante na tua unidade, às vezes a vaga dele só está mais para frente, às vezes na unidade do lado tem um outro profissional que tem vaga, então às vezes vai ser disponibilizado dessa maneira. Mas, doutora, a mulher, ela colocou o implante, ela tem que ter algum cuidado específico naquela região? Ela não pode fazer tatuagem? O que ela tem que cuidar durante esse processo que ela está colocando ali o método nela? Sim, como é uma agulha, né, meio grossa que é colocada, né, tem 2 milímetros de diâmetro pelo menos, né, e nos dias logo após a colocação, né, aquelas 1 semana, 2 semanas, vai ficar bastante roxo, assim, vai ficar bem feinho, assim, mas é esperado, né, só os cuidados com o curativo que a gente vai fazer ali naquele local. A gente vai fazer um curativo ali, com uma faixa ali, compressivo. No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, não molhar o curativo, né? Colocar um plástico, filme na hora de tomar banho. Depois pode trocar por um curativo menorzinho ali, por alguns dias manter esse curativo. E depois... Vida normal. Vida normal, assim, nos primeiros dias não carregar peso, né? Não fazer academia, né? Mas... é bem simples e é superficial, então não tem, né, grandes repercussões. Claro que após a cicatrização você pode até fazer uma tatuagem em cima, nada contraindica. Mas vai ser meio difícil às vezes para o próprio tatuador fazer, porque você vai conseguir sentir ele debaixo da pele, né? Daí pode ser que fique irregular. Sim. Tá certo, 12 horas e 37 minutos. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, doutora? Acho que é isso, estamos quase na etapa final, só essa última parte dos enfermeiros ali, e tendo essa certificação ali específica para enfermagem, dentro do próximo mês, acredito que, né, a gente já consiga liberar, né, as vagas, abrir a abertura das agendas ali para ter acesso à população. Esse processo de colocação é rápido, depois que tiver a conversa com o técnico, com o médico, aí é bem rápido de se colocar. Assim, o procedimento em si da colocação é bem rapidinho, assim, né? É um aplicador específico ali que, né, tem uma angulação da agulha ali, você coloca, ele é bem rapidinho. O que demora mais é a consulta antes, né? A primeira consulta para você ver todo, né, o histórico da paciente, se ela tem alguma contraindicação ou não. E, né, no dia lá, a gente vai fazer um teste de gravidez também, né? Na hora quando a paciente chegar lá, a gente vai revisar, né, se ela, né, tá tudo certo, se ela tá ciente do que pode acontecer e tudo, né? Pegar o termo de consentimento, fazer a baixa das coisas. Isso que demora mais, a parte burocrática. A colocação em si é bem rápida. Doutor, a gente sabe que mulher, ela tá mais atenta e consegue pesquisar mais. Por mais que é um método, né, que tá chegando à rede pública agora, é um método que a senhora acha que vai ter bastante adesão das mulheres? Eu acredito que sim. Porque ele é extremamente seguro e ele tem uma duração longa. Então, para quem, né, já tem um planejamento ali, não quero engravidar ali, chega, né, ou esses próximos 3 anos, pelo menos, eu tenho certeza que eu não vou querer engravidar, é ótimo, não precisa ficar lembrando de tomar medicação, né, colocou ali e esqueceu dele, só lembrar daqui a 3 anos. E é gratuito, né? Sim, pela rede pública, sim, né? Sim. Todo o encaminhamento é via CISREG, é tudo SUS. Ok. 12h38, a gente vai ter que liberar a doutora, que daqui a pouco ela tem serviço, né? A Zambuja. Mas, doutora Andréa Drula, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui. Ela que é médica e técnica da atenção básica dos médicos aqui da cidade de Brusque. Obrigado, doutora. Nada.